Fala pessoal, aqui é o professor Henrique, professor de Biologia, em mais uma aula sobre fotossíntese. Fotossíntese, um processo complexo, mas que a gente dividiu ele em alguns níveis aí para ficar mais fácil da gente entender. Então, a aula de agora, nível intermediário, para você que já sabe o básico da fotossíntese. Então, só para relembrar, a fórmula geral da fotossíntese aqui então, que a planta utiliza água, gás carbônico e luz para a produção do alimento dela. Claro que não é esse lanche que vocês estão vendo. O alimento dela, na maioria das vezes, o carboidrato chamado glicose. E quando ela produz essa glicose, ela ainda solta para o ambiente gás oxigênio. Esse gás que nós utilizamos na nossa respiração. Então, onde que acontece esse processo? Em células vegetais, ele vai acontecer em estruturas denominadas cloroplastos. Vocês estão vendo aqui. E por último, esse cloroplasto aqui que está aberto. A gente vai retirar ele para poder dar uma visualizada melhor na sua estrutura. Então, esse cloroplasto ele tem uma membrana externa, uma membrana interna, tem os tilacoides, essas moedinhas verdes aqui empilhadas uma em cima da outra. É dentro desse tilacoide aqui que fica a clorofila, o pigmento verde, capaz de absorver a energia do sol, então. E a gente tem ainda o estroma. Então, está aqui a estrutura de um cloroplasto. Então, a gente vai começar a falar de maneira mais aprofundada da fotossíntese agora, que é dividida em duas fases esse processo, fase clara e fase escura. A fase clara é aquela que depende da luz solar. A fase escura é aquela que não depende diretamente, mas ela depende que a fase clara tenha acontecido. Então, fase clara depende da luz do sol e a fase escura não precisa da luz do sol diretamente, mas precisa que a fase clara tenha acontecido. Então, vamos primeiro falar da fase clara da fotossíntese, que vai acontecer lá no cloroplasto, lá nos tilacoides. Então, está aqui de novo a fórmula geral da fotossíntese. Água, gás carbônico e luz vai resultar em glicose e oxigênio. O que vai ocorrer nessa fase é a fotofosforilação. O que é isso? É a produção de energia química, que vai ser utilizada lá na seguinte fase, lá na fase escura. Para a produção dessa energia química, a clorofila vai pegar a energia da luz do sol e vai transformar ela em energia química. Só que para manter esse abastecimento de energia química aqui, tem que acontecer um processo chamado fotólise. Foto é luz, lise é quebra. Então é quebra na presença de luz. Mas o que a luz vai quebrar nesse caso aqui? A molécula de água. Essa luz vai quebrar a molécula de água. Quebrou essa molécula, esse hidrogênio aqui, ele vai ficar vai auxiliar no fornecimento de energia química para essa molécula, para o cloroplasto. E esse oxigênio aqui, da quebra dessa molécula de água, ele é liberado para o ambiente. E esse oxigênio é o que a gente respira. Então, repare bem, a gente nem falou do gás carbônico ainda. Você escutou a vida inteira falar que a planta converte o gás carbônico em oxigênio. Mas, na verdade, o que ela faz? Através da fotólise, a luz quebra a molécula de água. Então, o oxigênio que a gente respira, na verdade, ele vem da quebra da molécula de água. Não tem nada a ver com gás carbônico ainda. Tudo bem? Bom, então vamos para a segunda etapa agora, fase escura, que acontece no estroma. O que sobrou da fase clara, então? A energia química que foi armazenada lá. Está quietinha lá dentro da célula, do cloroplasto. Agora sim, essa energia química vai se juntar com gás carbônico para aí sim formar a molécula de glicose. Então, a fotossíntese é dividida em duas fases, clara e escura. Na fase clara vai acontecer a fotofosforilação, que é a produção de energia, e que esse abastecimento de energia, esse fornecimento de energia vai ocorrer graças à fotólise, que é a quebra da molécula de água. Então, fase clara produz energia, e aí na fase escura vai entrar o gás carbônico se junta com essa energia, para aí sim produzir a molécula de glicose.
Então, esse foi o nível intermediário da fotossíntese, ok? A gente já aprofundou um pouco. Quer saber mais? Assiste o nível difícil para você ver. Aí o bicho pega.